Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Pontualmente, 11h30, meio-dia, horário de Brasília, em nome sempre de RPR Cursos Preparatórios, o Casarão Churrascaria Grill, Vitória Tintas, Banda Ivana e AG Consultoria e TNY Esportes Europe. Estamos ao vivo na Rádio Web Regional, Rádio APADV KDV. APADV KDV, São Bernardo do Campo, Rádio Sport MS também, Campo Grande. Alô, Cláudio Severo, também ao vivo na Rádio Futebol Interior, abraçando Carlos Corsato, feliz da vida com a vitória da Macaca querida, e preocupado Arthur Eugênio, comandante também da Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, presidente da Abraço e comandante da Rádio Futebol Interior. Já está comigo o Tony Montalvão, presidente do 7 de setembro, e a partir de agora nós vamos falar dessa mudança do 7 de setembro nessa sua estrutura para a SAF. Tony, bom dia, bem-vindo ao Giro Esportivo, tudo bem por aí? Bom dia, Thiago. Tá tudo bem. Aqui, boa tarde, né? Ah, você tá em Portugal, né, Tony? Que horas são aí? Aqui 11h31 e por aí? Aqui 16h31. Caramba, 7 horas à frente. Não, que beleza. 5, desculpa. 5, desculpa. 5 Isso. horas. Porque aqui agora já é horário de verão, né? Europeu. Correto. Tony, como é que foi a assembleia do último dia 15, né? Estava convocado para dia 15. Você falou para mim antes de acontecer que eram mais ou menos 10 pessoas responsáveis por essa mudança estrutural do 7 de setembro. Todo mundo compareceu? Então, das 10 pessoas, 8 deram o sinal positivo, 2 não compareceram, porque também moram em Portugal também, e a gente não tem mais contato com essas pessoas, né? E aí mais o presidente do conselho, eu como presidente executivo, e os tesoureiros e os demais diretores, todos aprovamos a ata por transformação em SAF. Muito bem. Ô, Tony, só para a gente entender, essa mudança para a SAF vai ser em quais moldes? O que o investidor que chegar para o 7 de setembro vai ter de responsabilidade e de direitos e deveres? Então, na verdade, nós já colocamos uma cota de 70% para o novo presidente da SAF, né? Porque eles só vão... Já existe esse grupo, a única coisa que agora eles estão, entre eles, decidindo quem que vai ser o presidente, e fizemos isso para poder regularizar, né, toda a situação e recuperar também o clube, tanto juridicamente como financeiramente. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente colocou. A segunda parte seria colocar também o clube trabalhando aquele projeto que você teve comigo há quase 2 anos atrás, lá no CT, naquela festa que nós fizemos, que era a categoria de base. E também ter o time que suba de volta para a primeira divisão. Mas, em primeiro lugar, a recuperação judicialmente e financeiramente do clube. Quanto é a dívida hoje do 7 de setembro, Tony? Eu estimo que está por volta de 1,5 milhão. 1,5 milhão depois dos acordos que você fez, né? Esses acordos que há 2 anos, se eu não estou enganado, foi feito, Tony, é isso? Muita coisa já foi paga também, deve estar em menos. Tivemos um acordo, tivemos uma conversa também com um dos advogados que detém a maior parte. Chegamos também num acordo, porque até foi ele que trouxe a situação de SAF para a gente. Então, o 7, com 700 mil hoje, quitaria as dívidas. Deixa eu mandar um abraço pro Rodrigo, que tá lá em Dourados ouvindo o nosso Giro Esportivo, estava aguardando o Tony. Um abraço aí, Rodrigo. Odair Martimiano, sua pergunta pro presidente do 7 de setembro. Bom dia, Tony. Boa tarde aí para você. Mais uma vez, um prazer estar falando contigo. Uma pergunta que geralmente eu estou fazendo para todos os presidentes que estão nessa. Você acha que a SAF é a solução para o futebol dos times teoricamente considerados pequenos? O que eu, investidor, poderia olhar no 7 de setembro e falar, bom, eu vou pegar esse time porque vou comprar, eu vou me tornar SAF dele, porque eu vislumbro o quê? O que o 7 pode entregar aos novos gestores? É uma pergunta que, até esses dias atrás, eu mandei uma mensagem para o Thiago. Eu concordo quando o Thiago fala que
muitos treinadores, jogadores vêm parar no Mato Grosso do Sul por não ter, como chama, abertura em outros estados. Isso é verdade. Ou você coloca para eles o que vai acontecer no seu projeto, no seu planejamento, que vai ser uma coisa que vai alavancar a carreira dele, que vai ter um plus na carreira dele, ou senão não vem. Eu tive problemas muito grandes com a contratação de jogadores no último ano. Outros profissionais não quiseram vir para o Mato Grosso do Sul, principalmente uma segunda divisão, não quiseram mesmo, preferiram ficar aguardando em casa para ver se tinha alguma outra coisa, e não era nem sobre, porque o 7 tem dívida trabalhista, não, eles não querem vir, a não ser que seja um projeto, você tem que vender o projeto. No caso do 7, dessa vez, nós temos esse projeto da SAF. O que a gente colocou para esses investidores? É um grupo que tem uma parte deles nos Estados Unidos e outra aqui na Europa, que o Mato Grosso do Sul é um estado que, se você ficar em primeiro e segundo, você vai ter já uma competição a nível nacional. Se você estiver na categoria de base, tem nível nacional. Então, para chegar numa Série C com dinheiro e com planejamento, seria mais fácil do que São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, o que a gente vendeu para eles foi o projeto. E até que eles queriam que eu continuasse como presidente, mas eu preferi que não, porque eu acho que o presidente ele tem que estar mais dentro do trabalho do dia a dia, e eu não posso fazer isso aí, porque eu voltei a negociar jogadores. Inclusive, semana passada eu levei 3 jogadores nossos no Casa Pia, já para a próxima janela, 2 no Vitória de Guimarães, então eu não tenho condições de estar no Mato Grosso do Sul por tempo integral. E eu acho que esse trabalho agora, como SAF, voltando a treinar no CT e fazendo um trabalho como foi começo de 2016, a nível de quando foi campeão estadual, depois ir para a Série D e Copa do Brasil, eu acho que o presidente ele tem que estar mais presente do que eu poderia estar. E eu queria voltar a negociar jogadores, então eu abri a mão de ser o presidente, quando eles falaram, não, nós compramos, fazemos todos já até como chama, as negociações para terminar de essas trabalhistas, eu preferi não ficar como presidente e pedir para eles um cargo que seria o diretor de futebol e trazer o Otacílio Neto para ser o gerente de futebol e eu e o Otacílio montar a equipe e a comissão técnica para eles. Mas, Tony, se você não é o presidente, você tem que renunciar, obviamente, né, como presidente. E quem é que é o vice? Quem é que assume no teu lugar? Não. Então, o vice foi um dos caras que tá morando aqui em Portugal, não apareceu, não tivemos mais contato com ele, mas agora com já estamos mexendo no estatuto, vai ter um novo presidente e uma nova diretoria. Correto. O processo da SAF já está concretizado, é isso? Já está aprovado e já estamos mexendo, já vamos começar a mexer no estatuto. A hora que tiver tudo pronto, eu faço a minha renúncia e o presidente da SAF, que vai ser desse grupo de empresários, já assume. Você pode falar quem que é esse grupo que está assumindo? Não é uma empresa, não. É um grupo de empresários, são 8 empresários, 3 deles estão radicados em Las Vegas, nos Estados Unidos, e 5 estão... Um está em BH, Belo Horizonte, que deve ser o presidente, e os outros estão aqui entre Itália, Alemanha e Portugal. Ô Tony, então, só para a gente entender burocraticamente como vai funcionar. Você tem que primeiro convocar eleições, mudar o estatuto para que tenhamos eleições ou para que esse grupo assuma, porque o seu mandato vai até 2028, 2027, se eu não estou enganado. E aí a gestão e a presidência do clube vai ficar totalmente na mão dessas pessoas, é isso? Isso mesmo, o meu mandato vai até 2028. O que nós vamos fazer? Primeiro vamos trocar o estatuto. Assim que tiver o estatuto modificado, nós faremos a eleição. Perfeito. E aí, independentemente desta eleição, já está definido que 70% vai ficar sobre a gestão e investimento deste grupo, inclusive a presidência, e os outros 30%, quem é que vai tomar conta, Tony? Então, os outros 30%, existe uma possibilidade ainda de um outro grupo que é ligado a eles, comprarem e
como chama, e eles já pensam até em fazer uma coisa que acho que seria inédita no futebol não do Mato Grosso, mas do futebol brasileiro. Eles pensam em colocar na Bolsa de Valores aqui de Lisboa. O grupo que é de Portugal quer fazer isso aí. Eu acho que seria uma coisa interessante para o futebol brasileiro, porque seria o primeiro clube a chegar a esse nível. Mas isso aí é uma coisa que, depois que trocar, como chama, o estatuto, tiver já a eleição, mas os outros 30% ainda ficam na minha mão até eles decidirem se vão comprar ou não. Então, Tony, mas aí o que me preocupa é o seguinte, após esta sua afirmação, 100% virando SAF. Se o investidor quiser fechar e acabar com o clube, ele vai poder, né? O que essas 8 pessoas pensam sobre isso, inclusive você que é o atual presidente? Não, eu conheço bem, o pessoal, inclusive, teve num clube aqui da terceira divisão, e foi 5 anos que eu trabalhei com eles, que eles levavam alguns jogadores para o Pedras Rubras, né, quando eu era diretor de futebol do Pedras Rubras, e eu via que os caras colocavam muito dinheiro nesse clube da terceira divisão, e não chegava a lugar nenhum, era sempre terceira, eles faziam aquela gordura no começo de pontos, e depois, sabe, para não subir para a segunda. E eu perguntei se eles estavam felizes com esse tipo de trabalho. Eles falaram, não, a gente queria subir, mas o clube, não sei o que acontece, vai bem, depois cai. Eu falei, por que vocês não investem no Brasil, principalmente no centro-oeste do Brasil, ali no Mato Grosso do Sul, que é uma região fácil de vocês chegarem a nível nacional, se vocês investissem esse dinheiro que vocês estão investindo num clube de terceira aqui. E aí eles falaram assim, mas a gente não conhece ninguém. Eu falei, eu sou presidente de um clube, estou tendo dificuldade lá no clube, queria que o clube voltasse, mas não posso me ausentar de Portugal, e eu queria, sabe, acertar as dívidas, recuperar o clube judicialmente e financeiramente. Aí foi o prazo que a gente teve agora o ano passado, quando a gente disputou a Série B, eles já estavam praticamente fechados. Se subisse para a Série A, seria um valor. Se ficasse na Série B, continuasse na Série B como ficamos, seria outro. Mas eu não poderia mais, querer só pensar na parte financeira do meu lado. Eu precisava pensar na financeira do clube, o 7 voltar, porque eu acho que é uma marca que, principalmente nos últimos 5, 6 anos que teve, o clube cresceu muito, e eu não poderia ser egoísta ao ponto de falar, não, eu vou continuar mandando e o clube também não disputar ou disputar em situações precárias. Não, eu te entendi, mas você não respondeu a minha pergunta, Tony. O que garante que esse grupo pode, inclusive, investir em outro clube, em outro centro, não vai fechar as portas do 7 de setembro? Porque você usou como argumento que você conhece eles. Você também conheceu o Alex Lima e, de repente, o 7 saiu do CT e entrou o Dourados. E você conhece o Alex Lima melhor que qualquer um de nós. O torcedor do 7 e a população do Dourados que está nos ouvindo, que garantias essas pessoas podem ter em caso de 100% SAF? Não, então, a gente vai colocar isso aí em contrato e no estatuto que o clube não pode ter parado e nem pedido como eu fiz nos últimos anos de licença. Afastamento. Perfeito. O clube tem que estar em atividade, principalmente o departamento de categoria de base, o amador. Agora sim, agora há uma garantia, perfeito. Odair, próxima pergunta para o Tony, por favor. Olha, você conhecendo esse grupo, você acha que o 7 chega nesse primeiro momento para a base ou já chega pensando na Série B para investir no estadual? Qual que é nesse primeiro momento, qual que é a mentalidade desses investidores? Nesse primeiro momento, eles vão querer estruturar a base, nem pensar também em título de base, mas eu acho que da Série B eles vão pensar assim em acesso. Não digo de montar um time para ser campeão. Claro que primeira coisa acesso e depois tentar ser campeão. Mas a categoria de base, trabalhar com todas as idades, desde o sub-13 até o sub-20, mas esse ano ainda, mas eu sei que não tem como colocar em todos os campeonatos, porque já saiu o arbitral de todos, já teve tabela, mas já começar a trabalhar esse ano, começar o treinamento desses meninos, começar a fazer a estruturação de material esportivo, já deixar as equipes, porque tem os torneios também ali na região do Paraná, São Paulo, principalmente no meio do ano, no final do ano, tem os torneios também paralelos, e essa é a principal
como chama? O que eles querem fazer principal, categoria de base. E o objetivo principal, né? O principal é categoria de base. Até porque a gente vê aqui em Portugal, aqui agora, jogador de 15 anos, não pode vir jogar, mas os caras já compram um jogador e fazem um monitoramento no próprio país. O Porto fez uma parceria, eu tive presente na categoria de base do Porto, eu participei de algumas reuniões, fez uma parceria com Coimbra, de Minas Gerais, e fez um acordo, acho que de 10 ou 12 anos com Coimbra, para investir 1.200.000 euros por ano nas categorias de base do Coimbra, porque eles querem saber de jogadores entre 15 e 18 anos. O Otacílio Neto chega para qual função? O Otacílio vai ser o gerente do profissional. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Tainara Calonga, que também disse que ia perguntar qual era a garantia que o SET não ia fechar as portas caso o investidor não gostasse. O William Dantas, eu divulguei a camisa do Tony com a foto da camisa da Esquadrão. O Dantas já me perguntou aqui da onde o Tony tirou as camisas. Calma, William. Se não foi você que deu, foi o Lobão, certeza. Já já o Tony responde. Na audiência, grande abraço ao Tony, sucesso ao nosso último campeão estadual da Série A em Dourados, grande Roberto Xavier. Ó o Gato aqui. Ô Gato, você ainda tá bravo com o Tony, vamos marcar uma pizza aí, ô Gato. Tony, é o seguinte, ainda sobre SAF, tá? Já já nós vamos falar, porque você tomou decisões, tem que tomar mesmo, porque você é o presidente e ainda não tem um investidor fechado. Mas essas pessoas que estão no teu entorno, para você que está chegando agora, torcedor sul-mato-grossense e não sabe, o 7 de setembro era um clube que a gestão do futebol foi passada ao Tony Montalvão, a TNY Esportes. Primeiro ele estava no Itaporã, depois ele foi para o 7, teve uma breve passagem pelo misto, enfim. Decisão do Alex Lima. O Tony virou o presidente e assumiu todas as dívidas daquele time campeão estadual em 2016, que inclusive até hoje, ele acabou de falar, tem em torno de R$1 milhão de reais aí a dívida, muito daquele time, se não for todo daquele time de 2016. E agora tem um novo formato de SAF. Tony, a gente viu o Júlio Brandt andando para cima e para baixo, amigo do governador, né, querendo mudar o futebol sul-mato-grossense, e a gente sabe do péssimo exemplo que ele deixou no Vasco, e a tragédia que virou o Vasco, um time extremamente importante na história do nosso futebol. Teve algum contato do Júlio Brandt com você e nesta transformação tem algum dedo dele ou não? É total da tua capacidade ou incapacidade, se der errado, você está acertando ou errando pela tua mente, Tony? Então, eu vou te falar, dessa situação da SAF, do 7, se der certo, 100% foi eu que costurei os acordos. E se der errado também, 100% o Tony Montalvão que costurou os acordos. Não tive apoio de ninguém. Fui procurado sim por um pessoal do governo para saber se eu teria interesse em fazer SAF, mas só perguntaram isso. Inclusive eles tiveram com um outro presidente de um clube lá também de Dourados, que foi o Joaquim Soares, não sei a conversa que foi, mas comigo só perguntaram uma vez, você tem intenção de fazer SAF? Eu falei, tenho e vou fazer, mas não tive apoio de ninguém, não tive, ninguém me indicou ninguém, eu mesmo fui atrás das pessoas, eu mesmo conversei com essas pessoas, porque eu conhecia daqui, e eu acho que os caras colocar 100 mil euros num clube de terceira divisão, para não ter 100 mil euros num clube de terceira divisão aqui em Portugal, e não ter um acesso, não ganhar um campeonato, e sempre chegar no final do ano sabendo que vai ficar ali entre sétimo e oitavo, eu falava para os caras, nem prestação de conta os caras não tinham, eu falei, vocês têm que investir no Brasil. Muito bem. O Tony, tem uma pergunta aqui. O Anderson Ramos, parabéns, Tony, sucesso ao seu projeto no 7. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se esse valor o Tony pode confirmar ou não. O Gato tá perguntando. Pro Chiquinho e pro Douglas. Pro Douglas? Deixa eu ler aqui essa mensagem direito. Acho que ele errou o personagem. Douglas não foi do 7. Só se o Tony tava lá na época de Ubiratã. Tem 200 mil para pagar.
Esse valor que tem o 7 deve ao Chiquinho, e por que o Douglas, o Tony? Então, ao Chiquinho era 3 salários, né? Só que daí ele falou que trabalhava de domingo, pediu honorários de domingo, viagem, pediu um monte de coisa, mas não é isso. E do Douglas, o Douglas nunca trabalhou comigo, né? Nunca trabalhou nem no 7. O Douglas teve a passagem lá no Biratã, mas ele saiu do Biratã antes do Tony chegar. O gato aí tá equivocado. Acho que ele quis dizer Alex Lima. Pode ser. Alex Cruz. Pro Alex, você já falou aqui que não há dívida por causa de um carro, não é isso? Não, com o Chiquinho que não existiria, né? Porque o Chiquinho, eu dei um Honda Civic Fit para ele. Mas a gente está negociando isso. Com o Alex existe, o Alex sempre se colocou, sabe, favorável em fazer um acordo. A advogada dele, que está sendo uma advogada que está brigando muito pelos direitos dos atletas que ela representa, mas nós vamos chegar nesse acordo aí com ela, sim. Tá bom. Ó, tem 2 perguntas aqui para o Tony responder já. Aliás, uma é pergunta, a outra é um desejo. Odair, mais uma. Manda lá. Cadê o Odair? Fala comigo. Abre o microfone, cadê você? Tá, abri agora. Fazer só dar uma dica pro Tony. Tony, na hora que você fizer o contrato com o técnico, dá folga para ele aos domingos, tá? Sábado à tarde e domingo. O técnico não pode trabalhar sábado à tarde e domingo. Não esqueça de colocar isso no contrato. É brincadeira, né? E outra coisa, não pode viajar, né? Só pode jogar em casa. E de semana, né? Quem te deu essa camisa do Esquadrão? Tá perguntando aqui o Dantas. Eu acho que foi o próprio Dantas que me deu, se eu não me engano, no aeroporto de Campo Grande, quando eu estava indo de Campo Grande, São Paulo, Portugal, em 2018. Aí, viu? Falei que era você, Dantas, seu morfético. Aí tem uma outra aqui. Não lê meu nome, mas manda... Ih, tá com medo, é? Mas manda um abraço pro Tony. Pede pra ele voltar logo. Estou cansado de ganhar do DAC. Estou com saudades de bons jogos contra o 7, maior de Dourados. Ah, que absurdo, hein? E pediu pra não se identificar, Tony. Que beleza, hein? Que nem eu falo, eu gosto muito de Dourados. Eu não posso voltar como presidente, mas também não poderia ser egoísta de aparecer uma boa oportunidade, que eu sei que é uma boa oportunidade, que eu conheço as pessoas, e não deixar o 7... E eu também, né? Porque você sabe que isso é uma dívida eterna, né? Sempre vou ter problema se não... E se existe um jeito da gente fazer isso aí legalmente, e o clube voltar a jogar e poder crescer novamente, por que não fazer? Então... muita gente falava assim, mas se você entregar na mão de outras pessoas, não vai ser a mesma coisa. Não, porque o pessoal confia, tanto que eles vão colocar o meu cargo de diretor e deixar a gente tocar como chama? Eu só não vou mexer com o dinheiro do clube, mas que eu nunca mexi, né? Nunca gostei de mexer com dinheiro, porque eu não sou tesoureiro e nem contador. Mas eu gosto de montar elenco, então a gente vai continuar trabalhando no clube para montar bons elencos e contando agora com o Tacílio Neto e também com o Júlio Barros, né, que trabalhou muito tempo com o Zico, né? Muito bem. Antes de eu passar para o Odair, deixa eu ler rapidamente uma nota de pesar que acabou de sair, eu confesso que não sabia. A Federação de Futebol emite uma nota de pesar lamentando o falecimento do Dr. Silvio Canteiro, que era diretor e conselheiro do Novo Operário, né? Advogado, foi presidente ali da Colônia Paraguaia, né? Durante um bom tempo, grande Dr. Silvio Canteiro, futebol perde um bom desportista aí, aqui no Mato Grosso do Sul. Então fica aqui nosso abraço à família do Dr. Silvio Canteiro, torcedor do Novo Operário. Você conheceu muito bem ele, né, Odair? Notícia triste, Thiago. Triste mesmo, também não sabia. Não mexi nas redes sociais hoje, praticamente não abri o WhatsApp. Dr. Silvio cara, uma pessoa ímpar. Fiquei muito triste, muito abalado com essa notícia. Conheci muito ele, começamos de novo juntos, somos diretores juntos, viajamos juntos com o Novo, uma pessoa de uma índole gigantesca,
grande serviço prestado na colônia paraguaia e também ao frente do Novo. Notícia triste não só para o Novo, notícia triste para a comunidade paraguaia e também a campograndense no modo geral. Muito triste, Tiago. Sem dúvida nenhuma, fica aqui nosso lamento. O Ângelo Araújo, engraçado, o cara que é pago pelo governo para estruturar a SAF não está ajudando os clubes. O André que mandou, tá de brincadeira. Abraço, Ângelo. Esse é o Júlio Grande. Mas é engraçado, eu não entendi por que é engraçado. O que é pago pelo governo que dá certo? Pois é. Saúde dá certo, saúde dá certo, segurança dá certo. Não. Dá certo. Tá coberto de razão. Tony, não sei se você quer falar do assunto, porque você não pôde votar, né? Não estava aqui presente. Aliás, na gestão do Cesário, o Cesário não permitia, né? Voto com procuração. Não sei se o Petralas permitia ou não. Acabou o 7 de setembro não participando. Como é que você vê esses bastidores aí da eleição, Tony? E se o seu apoio era ao Petralas mesmo? O meu caso foi o seguinte, o boleto eu pedi para fazer o pagamento do boleto, o boleto foi 2 dias antes, então não daria tempo de fazer tipo a compensação na CBF e minha procuração ter validade. Então até nessa parte o Estevão foi honesto, não porque ele poderia ter usado o meu boleto, vamos supor, eu pagava, mostrava o boleto e falava, tá em dia. Mas como na CBF ainda não constava, ele não usou. Então, até nessa parte, o Estevão foi honesto. O meu voto era para ele, inclusive mandei para o Endrigo a minha procuração, e meu voto seria dele. Eu acho que, nesse momento, entre os que estavam pleiteando a vaga, ou era Estevão ou era Paulo Telles. E eu acho que o Estevão já está lá dentro fazendo um bom trabalho, e acho que está em boas mãos. Acho que o Paulo Telles também seria um cara que deveria estar ali junto com eles, no jurídico, pelo menos. Mas eu acho que a federação, até 2027, está em boas mãos. Ô, Tony, você achou que o André Baird se precipitou, foi pelo caminho errado? Eu vou falar para você, o André, eu conheci ele muito pouco, tive um contato com ele foi até Dourados, eu estava em Dourados, fez uma reunião comigo, na mesma reunião ele fez uma comigo, fez com o Joaquim Soares e com o Giovanni. Na época, eu até falei para ele que me coloquei à disposição dele. Aí depois aconteceram coisas durante o caminho que não me deixaram muito feliz com as atitudes, e eu falei para ele que ele, a partir daquele momento ele não poderia mais contar com o meu apoio, e meu apoio era do Estevão. E aí ele, mais alguns presidentes, pararam de falar comigo porque eu falei que meu apoio seria do Estevão. Muito bem. Odair, pergunta final para o Tony Montalvão. Eu acho que ele se precipitou, sim, sabe? Eu acho que ali não é de idade, não é nada, mas eu acho que a federação tinha que estar na mão de quem tem um pouco mais de experiência mesmo, e quem está ali, sabe, há muito tempo no futebol. Eu falo para você, eu estou mais tempo que ele, não estou preparado para assumir uma federação. O Tony e eu, a gente já quebrou o pau no bom sentido, tá, pessoal? No bom sentido. Eu falava, ele ficava puto comigo, e hoje tá aí, né? Ele falando de base. Como o próprio Petralas está falando de base, vai ter que se virar para ajudar a galera da base. Precisa mesmo, não tem outro caminho. Pois não, Odair? Sim, minha pergunta final para você, primeiro agradecer a sua presença aqui, é o seguinte: o que a torcida do Mato Grosso do Sul, de Dourados e principalmente do 7 pode esperar dessa SAF? E outra coisa, o 7 é da onde? É de Carapó, é de Dourados ou é de Itaporã? O 7 é o 7 de Dourados, né? Nós jogamos 2 campeonatos de sub-20, de sub-20, não, 2 de sub-20 e um profissional, 2 de sub-20 e 2 de profissionais ali no Chavinha, porque o Marco Paco, que era o prefeito da gestão de Itaporã, cedeu para a gente porque nós não conseguimos, nem podíamos correr atrás de laudos para o Douradão. Eu me coloquei à disposição de correr atrás de laudos e fui impedido pela a gestão anterior, que era do Alan Guedes.
E aí eu tive que jogar em outro lugar. Mas o 7 é 7 de Dourados, é tanto que no hino leva, né, o orgulho do povo douradense, e não tem como a gente sair de Dourados, né? Então eu peço para que todo douradense que gosta de futebol, sendo o DAC ou 7, ou Operário de Atlético Clube, ou do Biratã, que ajude também os presidentes do clube nessa hora da gente correr atrás dos laudos, porque eu joguei só na época que era o Antônio Coca e o prefeito era o Murilo Zaiuti, que eu não paguei para jogar no estádio. O resto eu pagava R$ 4.500 por o jogo. Tony, para te liberar, em que passo está a negociação com o Márcio Santos? Já foi jogador e treinador do próprio 7 de setembro. Você quer ele como treinador para a base? E no tocante ao profissional, provavelmente já com o investidor que vai definir a comissão técnica? Ou você, assim como o presidente Marlon do comercial, colocou um prazo? Caso não tenha acerto até determinada data, é você que vai decidir. Então, eu tenho uma resposta do Márcio Santos até amanhã. Eu já tenho um segundo treinador, que ainda eu vou dar uma segurada, mas o treinador que eu quero para o Sub-20 e depois já ficar para a Série B seria o Márcio Santos. Ah, então não é só para o Sub-20, já é inclusive para a Série B, é isso? Ainda mais se a gente tiver aquela mudança mesmo de Sub-23. E o Márcio Santos, quando teve no 7 em 2018, ele começou e terminou o campeonato, nós ficamos em terceiro lugar, né? Correto, exatamente, caiu pro Operário, né, na semifinal, bem lembrado. Tony, cara, obrigado mais uma vez, de fato é o terceiro clube, né, Portuguesa, Comercial e 7 de Setembro que tem essa mudança aí estrutural para a SAF. Eu sou contra a SAF na Série A do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que a galera burla demais a lei. E para não começar na última divisão do futebol profissional com o mando da FIFA, eles encontraram esse caminho, mas na nossa realidade, se for bom para ambas as partes e traga retorno, obviamente, né? Sempre é salutar. Tomara que você tenha sucesso nessa nova empreitada aí, tomara que de fato paguem o preço. O caminho é a base, todo mundo sempre vai olhar para a base. Se os grandes têm que olhar para a base, imagina nós. Obrigado, microfone sempre aberto. Uma coisa você falou que é contra a SAF para os times da Série A. Também sou contra qualquer tipo de SAF a partir do momento que o clube, com o próprio nome que tem, torcida que tem, consiga, sabe que pode se reestruturar e crescer. Mas não é o caso dos nossos times do Mato Grosso do Sul. Eu acho que aí do Comercial, o Operário e o Corumbaense, com a torcida que tem, o nome que tem, eles ainda conseguem, sabe, um bom projeto, não precisar virar SAF. Mas os outros clubes vai ter que transformar em SAF, porque fica muito difícil para você tocar um time. Dourados, eles adoram futebol. Toda vez que o 7 ia jogar, principalmente as fases finais, era 3.500, chegamos a colocar 8.000 pessoas na final contra o Comercial, mas ainda é um time que não é a torcida, é o time. O time ainda não é um time que marca, sabe? Não é um Biratã também que tem a torcida, que tem uma história. O 7 tem uma pequena história, não é o Comercial que tem história de 50, 60 anos, o Operário a mesma coisa. Então o 7 ele precisa virar SAF para poder voltar a respirar e sobreviver. Ô Tony, só para o torcedor entender, você está querendo dizer então que o 7 está para o Porto, assim como o Comercial está para o Sporting, é isso? Vou mudar de programa. A gente pegou 4-1 aqui dentro de casa e tá todo mundo junto. Eu espero que o que vai acontecer daqui a pouco no Campeonato Português, que nós vamos ser bicampeão, e na Taça de Portugal, não impeçam a nossa ida. Nós vamos aí no fim do ano, hein, Tony? Se prepara. Bom, sim. E outra coisa, e eu vou falar em off, agora eu tô torcendo pro verde e branco aqui. Eu sei por quê, né? Porque senão aguenta os encarnados, né? Não dá. E aqui no Porto, a gente está no norte do país e o Lisboa é o sul. Mas tem muito benfiquista, tem muito. Então é melhor, sabe, o Sporting ganhar. Tony, obrigado, irmão. Qualquer novidade, então, amanhã deve definir essa questão do treinador. A gente anuncia aqui na Rádio Futebol na Canela. Um forte abraço. Igualmente, muito obrigado a você, Aldair e todos os demais amigos.
Tá aí. Odair Martimiano, sua análise das palavras do Tony. É só avisar o Tony que a minha camisa do 7 é de 10 anos atrás, hein? Tô precisando renovar meu guarda-roupa com a camisa do 7. Olha, Thiago, eu acho que a gente conhecendo como o Tony age, teve muitos erros, é verdade, mas teve acerto também. É uma pessoa que tem uma opinião forte, é contundente. Eu acho que o caminho é esse, né? Eu sou contra a SAF, voto, não sou a favor nem na 4ª divisão, né? Mas do jeito que está o nosso futebol aqui, mendigando migalhas ao governo, à prefeitura, eu acho que o caminho, infelizmente, é esse. É vender o nome, né? Porque a gente sabe que fazer futebol aqui hoje é inviável financeiramente. É muito difícil. Faz com que os times, cada dia mais, vão ter que procurar isso. Foi a Portuguesa, agora está sendo comercial, vai ser o 7. E os outros times, infelizmente, vai ter que ir por esse caminho. Uma coisa que ele explicou, né, que vai estar no contrato, que não pode isso, não pode aquilo, mas esse negócio de contrato às vezes me deixa meio assim também, que contrato nem sempre o pessoal cumpre o que está no contrato. Mas aí ele vai ter que ter esse compromisso, né, Odair? Porque eu penso que o investidor ele vai ficar onde ele traz recursos, né? Em retorno, principalmente. Então, precisa proteger o clube também, né? Porque o 7 é um campeão estadual. Já pensou se fechar as portas, né? Por uma decisão? Então, mas, Thiago, se 70% desse investimento, desses investidores, que detém 70%, mesmo estando em contrato, se eles falarem não quero mais, e aí? Ah, mas no contrato... Cara, a gente tá cansado de ver contratos aí que não leva a nada. Infelizmente. Não, então, mas o 70% ainda permite que tenha futebol. Agora, se dá 100% de autonomia é preocupante, né? Se não tiver nada de contrapartida, né? Então, ele mesmo diz que a contrapartida o time está em atividade, não pode se licenciar nem nada disso. Caso isso não seja cumprido, cancela-se o contrato, né? E voltaria os 100% para ser do sétimo... Clube de futebol, exatamente. Então, por isso que eu falo que essas amarrações que fazem extra-campo, que a gente está precisando no futebol sul-mato-grossense, né? Para que amanhã, se o governo realmente tirar essa ajuda, os clubes tenham minimamente condições de disputar um campeonato. Que tenha uma organização, que tenha um planejamento, né, para você poder. Hoje, você é testemunha que eu falo isso há muito tempo, se o governo não colocar a ajuda que dá, 70% dos clubes, 80% dos clubes não vão participar. Então, mais uma vez, parabéns ao Tony, né, por estar dando esse pontapé, explicando o jeito que vai ser, amarrando de um jeito que o 7 não vai ficar totalmente desprotegido, abrindo mão da presidência, que eu também acho que é importante, já que ele não tem a disponibilidade de ficar à frente do clube, e trazer uma pessoa que tem um renome nacional, né? O Otacílio tem aí trabalhos em grandes equipes, pode ajudar, como o Alex lá em Viema também pode ajudar o 7, quem sabe, a capitanear jogadores nesse interior do Brasil. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.